Olá, sexto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai retratar aí sobre o nosso satélite, conhecido como Lua. Então, o satélite natural da Terra, ele tem aí cerca de um diâmetro de 3.476 quilômetros, menos de um terço do diâmetro da Terra, ou seja, bem pequeno. Nosso satélite não tem atmosfera, né? E isso é uma coisa que a gente vai discutir quando a gente chegar no conteúdo de atmosfera, nem mesmo água e nem vida. Também não é possível encontrar vulcões na Lua, porque ao contrário da Terra, a parte interna dela está totalmente solidificada. E o que faz, na verdade, se formar um vulcão na verdade, o manto, né? Ter ali o magma, apresentar magma. E aqui, como vocês podem observar, né, uma sonda enviada aí pelos japoneses, que na verdade conseguiu aí uma filmagem de como que é mais ou menos a superfície da nossa Lua, ou seja, né, do nosso satélite. Então, a sua superfície, como vocês viram no vídeo, é uma superfície onde existem muitas crateras. E essas crateras, com certeza, foram formadas a partir de impactos com corpos celestes. Então, aqui vocês podem observar a Lua se solidificando. Ela era formada por magma, depois se solidificou aqui na parte externa. E as colisões aí ocorrendo, né, com ela. Ou seja, ela foi bombardeada durante aí o tempo de formação do sistema solar. Então, as colisões contra corpos celestes também derreteram as rochas e formaram também lavas lá na Lua. E aí, pelo simples fato de terem formado essas lavas, com o tempo elas foram sofrendo um processo de resfriamento, né, como vocês podem observar aqui. Ó. Mais aqui na frente, nós temos aí ó, a formação mais escuras, que no caso são os mares, e mais bombardeio de outras como eu posso dizer, outros corpos, na verdade, celestes, né? Que podem ser qualquer coisa, né? Um asteroide, pode ser um meteoro, cometa, tudo isso ali no caso ocorrendo na formação do sistema solar. Então, esse vídeo aqui ele retrata mais sobre a questão evolutiva da Lua. Então, quando observamos a Lua, elas aparecem como áreas escuras, né? E essas áreas escuras a gente costuma chamar de mare, tá? Então, aqui a gente pode observar mare aqui, né? Mare aqui também, cada um tem um nome específico. Então, a distância média da Lua em relação à Terra é de 384.400 quilômetros. E nós podemos observar, né, que a temperatura, deixa eu botar aqui a canetinha, ó, aqui. Aqui você tem a Lua, né? E no caso aqui você consegue ver que uma parte dela está escura e outra parte está clara. Mais na frente a gente vai discutir por que uma parte da Lua fica clara e escura. Mas você já tem que entender que essa parte aqui que está escura, né? Ela tem uma temperatura aí, ou seja, lá é noite. Se está escuro é porque lá é noite. E essa temperatura é de menos 155 graus Celsius. Ou seja, não está recebendo luz solar lá daquele lado. E durante o dia, que é esse lado aqui, o lado direito, está com uma temperatura de 105 graus Celsius, certo? Então, a Lua dá uma volta completa ao redor da Terra, como vocês podem observar aí, né? Essa órbita aqui de branco seria a sua órbita. E esse movimento em que a Lua dá a volta ao redor da Terra, a gente chama de movimento de revolução.
E uma coisa que a gente não pode esquecer é que o movimento de revolução, ou seja, ao redor da Terra, ele tem aí, né, o tempo de 27 dias e 8 horas, ou seja, a Lua leva 27 dias e 8 horas para dar a volta ao redor da Terra completa, tá? Outra coisa que eu esqueci de explicar. Aqui, ó, você tá vendo que bem ali tem uma setinha amarela, né? O que que tá acontecendo ali com relação a essa setinha amarela? Essa setinha, ela indica que a Lua também realiza um movimento de rotação, tá? Que é o que eu vou explicar mais na frente. Então, ela realiza, na verdade, 3 movimentos. Ela realiza um movimento de revolução ao redor da Terra, ela realiza um movimento de rotação, ou seja, em torno do próprio eixo, e ela ainda realiza um movimento de translação junto com a Terra ao redor do Sol, tá? Então, essas 3 coisinhas vocês não podem esquecer. Então, como eu acabei de falar, ela possui um movimento de rotação. E outra coisa interessante é que o movimento de rotação dela, olha como é lento demais. Bem lento, né? Demora aí praticamente um mês para ela dar a volta em torno do próprio eixo. Enquanto a Terra demora 24 horas, né, para dar a volta em torno do próprio eixo, a Lua demora 27 dias e 8 horas. Ou seja, a mesma quantidade que ela leva para dar a volta em torno, né, quantidade de dias que ela leva para dar em torno da Terra, é a mesma quantidade de dias que ela leva aí para dar uma volta em torno de si mesma, ou seja, o movimento de rotação. Bom, como o tempo dos dois movimentos coincide, a gente sempre consegue ver a mesma face da Lua. A gente nunca consegue ver o outro lado dela, justamente por causa desses dias aí que acabam coincidindo, tanto o movimento de rotação quanto o movimento de revolução. Então, se você observar aqui, ó, ela está girando, ela está realizando um movimento de rotação, né? E o movimento de revolução aqui ao redor da Terra. Só que a gente acaba observando só um lado dela, a gente não consegue observar o outro lado, porque esse lado ele sempre vai estar escuro, apesar de que em alguns momentos ele recebe luz, mas no momento que ele está recebendo luz, tá virado para o outro lado e a gente só consegue ver a mesma face sempre, tá? Em 1969, 2 tripulantes, né, desceram aí da nave onde eles pousaram lá na Lua e um ficou na nave. E esses tripulantes, né, que na verdade estavam aí na nave Apollo 11, e na verdade toda essa viagem foi projetada pela NASA, com esse projeto Apollo que eles chamam, isso foi realizado nos Estados Unidos, né? Eles andaram no solo lunar. Nessa missão foram colhidas amostras de solo para se fazerem análise. Então aqui, gente, ó, aqui nós temos, tá? As imagens aí dos astronautas na verdade na Lua, tá? Aqui o foguete, aqui a imagem deles aí, antes da viagem. E aqui a gente pode observar mais ou menos como que eles estavam nesse ambiente, né? E como você pode observar, a gravidade, querendo ou não, na Lua é baixa, então é ruim ficar em pé, porque na verdade, pelo fato da gravidade ser baixa, a pessoa ainda consegue flutuar. E aí aparece eles colocando aí a bandeira dos Estados Unidos, tá? Então, na próxima aula, a gente vai retratar aí sobre as fases da Lua. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.